O meu texto é esse aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Espero que vocês já estejam com as suas Bíblias abertas, né? E eu vou ler esse versículo. Ele diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo a segunda carta ao seu discípulo, né, ao seu filho, né, que ele chama muitas vezes, meu filho Timóteo, filho na fé. E o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Glória a Deus. Eu gosto muito desse texto. Esse texto ele me lembra uma corrida de bastão, né? Uma corrida de bastão. Você tem 4 atletas e eles vão passando, né? Eles vão correndo e passando o bastão para o que está na frente e ganha aquele que chegar primeiro. A vida cristã ela é muito parecida com isso. Nós estamos aqui porque alguém nos abençoou, nos ensinou. Porque alguém, em determinado momento da nossa caminhada, cuidou de nós. E outras pessoas vão dar continuidade, porque alguém, você vai estar abençoando a vida de outros. Isso é muito lindo. No cristianismo, não existe espaços para heróis solitários. Não existe. A fé cristã é uma fé que se compartilha. Os ensinamentos, a vida, os valores. Aquilo que recebemos, compartilhamos. Veja como isso é verdade nesse texto da qual o apóstolo Paulo está falando aqui a Timóteo. Preste atenção, ele diz, o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Quer dizer, Timóteo recebeu de Paulo, vai transmitir para homens fiéis e idôneos, para que esses homens fiéis e idôneos transmitam para outros. Só aqui nós vamos ter 4 gerações. Paulo, Timóteo, homens fiéis e idôneos e os outros. Só aqui. Então, baseado no que Paulo está falando aqui, eu quero tirar 3 liçõezinhas que eu coloco aqui como segredos para uma vida de sucesso. Mas poderia ter qualquer outro título. O título aqui é o de menos. Parece que a gente fala de sucesso, né, financeiro e tal, inclui também. Mas a primeira chave que Paulo nos dá aqui é que aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, transmita para quantas pessoas você puder. O que da minha parte você ouviu, Timóteo, através de muita testemunha, isso mesmo, transmite a homens fiéis e idôneos. Se nós formos lembrar, o apóstolo Paulo, ele foi instruído pelo próprio Senhor Jesus, ressuscitado. No livro de Gálatas, ele vai dizer assim, eu não aprendi de homem nenhum, mas eu aprendi do próprio Senhor Jesus. Uma das grandes barreiras que o apóstolo Paulo encontrava no seu ministério era porque
ele se dizia apóstolo, mas ele não andou com Jesus. E aí muita gente de má fé questionava o apostolado dele. Se você ler, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 9, ele está defendendo isso. Mas é uma coisa interessante. 2 Coríntios, né, capítulo 11, ele vai defender isso. Porque havia um grupo dentro da igreja em Corinto que batiam fortemente contra o apóstolo. Não, esse homem não é apóstolo. Ele não andou com Jesus. Só que em Gálatas, a impressão que se tem é de que o tempo que ele vai para Tarso, e ele fica lá em Tarso, muito tempo, ele recebeu instrução diretamente do Senhor Jesus Cristo. Paulo teve que reler todo o Velho Testamento, sob a ótica de Jesus, para entender que aquilo que ele estava lendo e que ele estava entendendo se cumpria em Jesus. Então, Jesus teve que fazer uma engenharia na mente do apóstolo Paulo. Porque as ideias dele, que Jesus era um embusteiro, era um mentiroso, estavam muito fixo na mente dele. Muito fixo. E aí Jesus vai trabalhando na mente dele, porque ele está aberto. Ele diz, não, agora eu vou reler isso aqui. Depois, obviamente, da aparição de Jesus em Atos capítulo 9. Então desmontou ele ali. Mas aí ele ficou perguntando, tudo bem, Jesus não é um impostor, ele é o verdadeiro, mas como é que eu concilio o Velho Testamento com isso? Na ótica dele. Na maneira de interpretar e de compreender as Escrituras. Então tudo bem, ele recebeu direto do Senhor Jesus. E o que é que ele fez? Ele não reteve. Ele passou isso para os seus discípulos. Ele está falando a Timóteo, porque ele está escrevendo a carta a Timóteo. Mas Filemão foi um discípulo. Onésimo foi discípulo. Tito foi discípulo. Áquila, Priscila foram discípulos dele. E dentre outros, e outros, e outros. Por quê? Porque o apóstolo, ele compreendia que aquilo que ele tinha aprendido na vida como um todo, na fé. Versículo 1, ele diz, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele aprendeu isso e ele queria que Timóteo aprendesse isso. E Timóteo parece que ele tinha certas dificuldades, né? Ele vai dizer para Timóteo, não se envergonhe do prisioneiro que sou eu, né? Parece que ele ficava ele não tinha muita segurança de tudo. E o apóstolo Paulo cuidando dele, assim, minuciosamente, como quem faz uma coxa, né? De crochê, né? Crochê, sei lá. Tecendo ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto. Aquilo que tu aprendesse de mim, Timóteo. Mas isso é muito forte. O conhecimento nosso em Cristo Jesus nunca pode nos ensoberbecer, ao contrário. Eu nunca. Você tem que, assim, sabe, tem que voar abaixo, você tem esse conhecimento, vai lá, tira dúvida, ensina, repassa. Porque o cristianismo é algo que eu repasso, eu não invento. Você não tem que inventar, eu repasso. Os mesmos fatos, as mesmas histórias, o mesmo Senhor. Não tem que estar inventando nada. Olha como isso é forte. Deus, ele nos abençoa, mano, em todas as áreas da nossa vida. Financeira, familiar, intelectual, espiritual, o que for que você imaginar, de saúde, que você imaginar, Deus lhe abençoa para que você abençoe.
Cristão que vive de maneira egoísta ainda não entendeu o espírito do reino. Não é assim não. Não é assim não. Tem que querer ensinar tudo que você quer. Ensina, 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 repassa, repassa, repassa. Não podemos ser como um mar morto que recebe a água do Jordão e não repassa para ninguém. Por isso que é morto. Porque a salinidade dele é muito alta. E, obviamente, que ele tem... Não estou aqui condenando o mar morto. Deus sabe do que ele faz. E é necessário que aquele mar esteja ali. Mas eu estou usando isso como um exemplo. Repassa. Até porque, quando você ensina pessoas, você aprende 2 vezes. Não é verdade? Quando você está ensinando, às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho nada para ensinar. Tem. Nós sempre temos muita coisa a ensinar. Então repasse. Repasse. Só toma cuidado no que você está ensinando. Lembra de Provérbios, 22? Ensina a criança o caminho que ela deve andar e ainda quando ela for velha, ela não se apartará dele. Ensina. Ensina o que você vai ter. Ensina porque se você ensinar o mal, ela vai continuar andando nesse caminho mal o resto da vida. A não ser que Jesus entre aí e muda a história, né? Aprenda a segurar o que você tem. O cristão faz isso, ele segura o que tem de mão aberta. Não é de mão fechada, assim. Que a gente brinca, né? Rapaz, esse camarada é a mão tão fechada que se ele botar um sorrisal na mão dele e ele nadar dentro de uma piscina, ele atravessa do outro lado e a sorrisal não molha. Não, o cristão não faz isso, velho. O cristão, ele guarda o que tem como uma concha na mão. Ele abençoa. Ele abençoa. Aprenda a transmitir, a repassar. Você é abençoado financeiramente, abençoe quem não tem. Abençoa. Olha, Jesus diz, olha como isso é forte. Se você for fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. O que Jesus está dizendo? Olha, se em que eu estou te abençoando, tu abençoa, acredite, eu vou botar mais bênção para você. Segunda coisa que eu acho muito interessante aqui. Viva de acordo com o que você já sabe. Ele diz assim, o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a outros. Você está entendendo? O apóstolo Paulo disse, olha, o que você viu em mim, mano, o que você ouviu de mim, você sabia, amado? Deixa eu dizer 2 coisinhas quando você faz isso. Eu ia falar de maneira negativa, mas eu vou falar de maneira positiva. Quando você vive de acordo com aquilo que você entende, que você aprendeu, sabe o que vai acontecer? Você começa a crescer mais na fé, porque você não está se auto-sabotando. Tem coisa pior, mano, do que você ser uma pessoa na congregação e outra pessoa totalmente diferente no seu dia a dia. Você está se auto-sabotando. Porque você está vivendo da aparência.
Eu não estou falando de perfeição, que nenhum de nós somos perfeitos. Mas eu estou falando de coerência. Você sabe qual era o grande problema dos fariseus, dos escribas dos fariseus, dos professores da lei, dos saduceus? Essas pessoas bateram de frente com Jesus. Mateus 23, versículo 1, se não me falha a memória, versículo 1 ou 2 por ali, Jesus diz: olha, faça tudo o que eles ensinar vocês, mas não faça o que eles fazem. Porque eles ensinam, mas eles não vivem isso. Eles não fazem. Irmão, isso é muito forte. Meu Deus. Uma pessoa que vive assim, ela está se auto-sabotando. Vamos ser bem honestos aqui. Você é um cristão, você é uma cristã. Você tomou essa decisão. Rapaz, eu entreguei minha vida para Jesus. Então entregue mesmo. Se você entregou sua vida para Jesus, seja coerente com isso. Volto a falar, eu não estou tratando de perfeição, não. Mas espera aí, como é que eu entreguei minha vida para Jesus? E eu não penso em nada, em vida espiritual. Eu continuo vivendo como eu vivia antes. De fachada, de aparência. Cara, isso vai me levar ao inferno, porque vai chegar um momento que nem eu vou aceitar eu mesmo. Eis a razão porque muitos que começam, como Jesus vai dizer em Lucas capítulo 14, começando, eles não têm com que acabar. Calcula. Jesus diz assim, você calcule o preço, filho, antes de você começar a construir a torre. Antes de você tomar a decisão de me seguir, avalie se você está disposto a mudar, disposta a mudar, a se submeter. Porque, mano, é quando nós queremos viver aquilo que nós já aprendemos, que o Espírito Santo de Deus vai nos transformando de glória em glória à imagem do Senhor Jesus. Não é que eu já cheguei lá, não. Ninguém chegou a essa perfeição. O apóstolo Paulo diz isso aos Filipenses. Não é que eu já tenho alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Capítulo 3 de Filipenses. Então aprenda, viva aquilo que você já sabe. Quem é de nós, por exemplo, como cristão, nós já sabemos isso, que não há vida frutífera, não há vida cheia do Espírito Santo, se não tiver vida de oração, de consagração. A gente já não sabe disso? Vamos ser honestos? Sabemos sim. E por que a gente não vive isso? Por que para orar é uma dificuldade danada? Tudo nos atrapalha. Ah, pastor, porque quando eu começo a orar, a minha mente começa a vagar. Começa a orar, começa a ouvir a sua voz. Ah, porque quando eu começo a orar, me dá sono. Olha que sonífero legal. Fica em pé. Vai andando aí. Se tu cochilar, tu cai de joelho, mas tu vai. Quem é que não sabe disso? Quem é que não sabe qual é o cristão que não sabe, a cristã que não sabe, que eu preciso amar os outros? Quem é que não sabe disso, amado? Eu tenho que viver conforme isso. Eu tenho que viver. Eu não sou perfeito, você não é perfeita, ninguém é perfeito. Mas espera aí, eu sou assim,
Eu não optei por isso. O que é que eu creio? Eu creio que há uma vida depois da morte? Sim, eu creio. Então por que eu vivo em função de como se essa vida não existisse? Não faça isso. Porque você se auto-sabota. Esse é o primeiro ponto. Você vai se auto-sabotar. E vai chegar uma hora que nem você aguenta mais. E você vai desandar. Você vai sair. Você vai dizer, não, isso aqui não é para mim, não. E é uma segunda coisa, quando você não vive aquilo que você já sabe. Você se torna um obstáculo para aquele que quer chegar. Se torna um obstáculo. Porque as pessoas, elas vão ver por aí, há muita incoerência, mano. Eu trabalho com esse cristão aqui, mas se eu vacilar aqui, ele me põe para trás. Ele chega tarde, ele sai cedo, ele embroma. Ah, não, esse cristão aqui, meu amigo, se você vacilar aí, ele vai... Péssimo testemunho, mano. Esse é o sal que não salga. Jesus diz, rapaz, com isso aí você pode jogar fora, porque só vai ser pisado pelos homens. Você quer viver de verdade essa fé cristã, essa coisa maravilhosa, porque é transformador, amado, acredite. Não existe filosofia, nem sociologia, não existe religião, não existe seita, não existe nada que seja capaz de transformar a nossa vida de maneira maravilhosa quando você e eu nos disponibilizamos a fazer aquilo que Jesus disse para a gente fazer. E você já sabe, então faça. Faça. Você já sabe. Eu já sei. Para com desculpa. Olha, uma pessoa que foi batizada em Cristo Jesus, foi batizada, ela começou a ouvir o evangelho, foi evangelizada e tal, desceu as águas. Se ela chegou até esse ponto, então ela já sabe muito de Jesus, porque senão ela não teria chegado. Ou ela já sabe o suficiente de Jesus para viver. Porque senão quem evangelizou ela, por Deus, aí não falou de Jesus, falou outra coisa. Temos que viver. E volto a dizer, não é perfeição, mas as pessoas têm que olhar para a minha vida, para a sua vida e dizer, cara, vale a pena viver. Vale a pena viver isso. Para pensar. Será que as pessoas que você conhece, que estão em sua volta, olham para você e sentem sede de Jesus? Porque o sal, ele proporciona isso, né? Ele provoca sede de Deus na vida delas. Sabor. O sal também proporciona sabor. A tua vida é saborosa. Vale a pena. Vale a pena. Isso é importante para nós. Está entendendo o que eu estou falando? Viva. Viva. Tente viver. Lute para viver. Queira viver. E comece. São pequenas práticas. Isso vai se tornando um hábito. Chega uma hora que você vai alçar voos mais altos. Você vai nadar em águas mais profundas. Não é assim com criança? Quando ela começa a andar, ela dá um passinho, cai, ela segura ali, ela vai ali. Primeiro ela começa engateando, né? E vai por ali e tal, depois ela levanta, depois ela pega num sofá, pega não sei o que, ela vai... E ela vai andando, porque ela já aprendeu a dar os primeiros passinhos. Só que ela não anda só, ela põe a mão lá, ela segura. Alguém tem que segurar ela. Mas chega um momento que ela começa a andar devagarinho, daqui a pouco ela está correndo.
Aí já é outra preocupação da gente, para ela não se machucar. Mas ela vai dando um passo de cada vez, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Há um dito, né, japonês, chinês, sei lá, que diz o seguinte: uma caminhada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Então vai passo a passo, passo a passo, passo a passo. Não se desvaneça das derrotas, mas comece a viver as vitórias. Tem pessoas que dizem assim: eu não consigo chegar ali. Mas onde você já chegou? De onde você estava, onde você já chegou? Continua andando. Agora, a terceira coisa, eu vou parar aqui. Não tenha vergonha de querer saber o que você ainda não sabe. Não tenha vergonha. Pergunte. Queira saber. Queira entender. A fé cristã tem ensino. Tem ensino. Hoje nós conhecemos muitas pessoas que vivem de revelações. Aí essas pessoas, elas são como barca à deriva. Para onde o vento leva, ela vai. Não, é em nome de Deus. Se é em nome de Deus, meu amigo, o que é que eu vou questionar? A pessoa chega para mim e diz: pastor Josemar, Deus está me revelando. Aí eu, pronto, beleza. Se é Deus que está revelando. O problema é que quando essa revelação vem e não vem de acordo com as escrituras, como é que eu vou saber? Eu só tenho um jeito de saber, mano. Se eu conhecer. Se eu conhecer a palavra. O que vai fazer o filtro é eu conhecendo. Mas para mim conhecer, eu tenho que perguntar. Eu tenho que querer saber. Me ensine. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha o que é que Paulo está dizendo para Timóteo. Aquilo que tu aprendeste de mim, porque tu ouviu e tu viste, então houve aprendizado, não houve não? Há pessoas que, se você falar de Bíblia, meu Deus, parece que você, não, mas isso aí é um cara que vive uma fé intelectual. Tem gente que vive isso mesmo. A cabeça cheia de conhecimento e o coraçãozinho frio, rapaz. É uma pedra de gelo o coração. Muitos anos atrás preguei num determinado culto. E aí, em vez de eu citar Josué, eu citei Juízes, né? Não, desculpa. Eu citei Josué. Mas eu queria falar Josué capítulo 1, versículo 8. E eu acabei falando Josué capítulo 2, versículo 8. E aí eu continuei no meio da mensagem, fui embora e tal. Quando eu terminei, depois de sei lá quanto tempo, né? Aí a pessoa chegou para mim, a primeira coisa que eu desci do altar lá, do púlpito, do tal, a pessoa chegou para mim, né, no final do culto e disse: olha, você citou o texto errado. Foi mesmo, mano? Foi. Era uma irmã. Qual foi o texto que eu citei errado? Você disse Josué 2 e é Josué 1. Beleza. Próxima vez que eu subir lá, eu vou corrigir isso. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Do que eu lhe falei, o que foi que você aproveitou? Ela fixou onde eu errei. Ela não viu que eu acertei. Você entende como é a coisa? Então pergunta, mas pergunta com humildade, porque tem aquele tipo de pergunta. Muitas pessoas se aproximaram de Jesus não para saber, mas para questioná-lo, para acusá-lo. Mestre, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Foi o que Nicodemos disse a Jesus. Senhor, sabemos que tu é da verdade, que tu fala a verdade. Me diga, é lícito pagar imposto a César? Tu acha que esse pessoal queria ouvir alguma coisa boa de Jesus? Queria aprender?
Pergunte para aprender, não pergunte para questionar. Queira saber. É por isso que você tem que ler a Bíblia. Leia a Bíblia, faça da leitura bíblica o seu hábito. Faça. Às vezes as pessoas se admiram, porque eu pego um dia aqui, eu vou ler Atos, domingo. Domingo eu li o livro de Atos inteiro, 28 capítulos. Pastor, 28 capítulos num dia, o que foi que tu fez no resto do dia? O que foi que tu fez? Tu não leu, o que foi que tu fez? Ah, é muita leitura. É muita leitura? E tu fica 4 horas, 5 horas diante de um computador, de uma tela, de um jogo de... Mano, por favor, vá aprender, tenha sede, mano. Queira saber, pergunte. Coisa que eu mais gosto, às vezes, é sentar com pessoas assim, às vezes até extrapolam comigo, fazendo perguntas. Eu gosto de ensinar. Por que eu gosto de ensinar? Primeiro, porque se eu não souber, eu vou dizer, não, eu não sei não. Aí eu vou pensar sobre isso aí. Eu vou olhar. Não tenho nenhum problema com isso, velho. Eu não sou nenhuma biblioteca ambulante. Ninguém queira passar isso para mim, não. Agora, aquilo que eu sei, eu ensino. Eu quero tirar dúvida. Por que eu gosto? Porque essa pessoa quer saber. Ela quer saber. Quando um irmão, uma irmã chega para você, ela quer saber. Me ensina isso. Ensine. Se você não sabe, pergunte. Essa é a chave do sucesso. Queira saber. Eu tenho sérios problemas com redes sociais, né? Porque é um negócio que não me interessa. E eu tenho que me interessar por isso, gente. Graças a Deus que eu tenho a Kelinha aqui, que é uma bênção. Ela e o Paulo Roberto, aí eu fico escranchado neles, entendeu? Não, eles sabem fazer, deixa eles fazerem. E realmente eu não tenho interesse. Pensa numa coisa que eu não tenho interesse de aprender. Mas eu vou precisar aprender. Eu não sei quando. O Senhor me ajude a aprender esse negócio aí. Mas pensa nisso. Quer ter sucesso? Repasse o que você já sabe. Ensine o que você já sabe. Segundo, tenta viver. Tenta viver daquilo que você já sabe. Tenta, faz esforço. Eu sei que a gente é ruim, nem presta para esse negócio. Mas tenta. Não, cara, eu não vou fazer isso aqui, não. Não. Isso aqui é exatamente contrário a tudo que eu já sei. Não, eu vou fazer isso aqui, cara. Isso aqui é o que eu já aprendi. Eu vou fazer isso aqui. Eu falei de oração, falei de outras coisas, mas você tem um leque de coisas aí que você pensa e você diz, olha, eu vou mudar meu ponto de vista. Porque a fé, ela é prática. Tiago vai dizer, capítulo 2, a fé sem obra é morta. A fé, ela é prática. Fé que não desemboca em transformação de vida, não é fé bíblica. E a terceira coisa, não tenha vergonha de perguntar. Queira saber. Ah, eu não vou perguntar, porque senão essa pessoa parece que sabe mais do que eu. E sabe, ela sabe mais do que eu. Sabe. Tem coisas na igreja, mano, que eu digo assim, olha, gente, não me chama para fazer isso aí não, que eu não sei fazer não. Quem anda comigo sabe que é assim. Não é para mim não. Mas pastor, o senhor deveria saber. Deveria não. Talvez devesse saber. Me ensine a saber que eu, se for necessário, eu vou aprender, se não. Mas eu quero saber. Eu pergunto, como é que faz aquilo que faz? Da maneira, eu quero. Me ensina a fazer isso. Se isso é útil para mim, então me ensina. Tem outras coisas que eu... Faz sentido? Faz sentido? 3 coisas. Compartilhe o que você já sabe. Viva conforme você já sabe. E queira aprender para saber mais. Amém? Parei aqui. Glória a Deus. Sabrina, bom dia, minha amada. Seja muito bem-vinda, viu? Emanuel, show de bola.
Glória a Deus, mano. Coisa boa, viu? Ó, fiquei interessado nas blusas, viu, mano? Gostei demais. Vamos conversar sobre aquilo? Amém? Quem mais está aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Se quiser entrar também, viu, gente? Pode entrar aqui. De repente, você quer falar alguma coisa, é só solicitar aqui que eu jogo você na tela. Glória a Deus. Rapaz, Henrique Jorge, tu é benção demais. Um abraço, Aliana, tá bom. Eu já abraço ela demais, eu acho que tá ficando muito manhosa. Glória a Deus. E nós aqui como Maria. Quer dar, aos pés de Jesus? É isso que eu tô entendendo? Ela tá bem, Jorginho. Ela tá bem. Graças a Deus, tá tudo bem, viu? Tá tudo bem. Aleluia. Tu tá rindo de quê, Vevé? Vevé. Essa mulher maravilhosa, rapaz. Sábado passado eu enchi minha mão de calo batendo no portão dela, mas ela não abriu não. Acho que ela tem a câmerazinha que ela sabe quem é. Aí ela... Não, esse cara aí não dá não. Tô brincando. É porque toda vez que eu chego lá, mano, aí é trabalho pra ela. Vai fazer tapioca, vai fazer suco. Aprendo com esse exemplo, viu, gente? Vocês já não aprenderam? Então, aplique. Olha a lição como é legal. Quando o seu pastor chegar aí, trate bem dele. É por isso que eu tô ficando barrigudo, gordo. Eu acho que os irmãos acham que eu passo fome. Porque todo lugar que eu chego, alguém me oferece comida. É igual lá em Itarema. Lá em Itarema é banho. Você quer tomar um banho? Você quer tomar tão quente. Será que eu estou fedendo? Porque todo lugar que você chega, as pessoas lhe oferecem um banho. Você quer tomar um banho? Quer tomar um banho? Eu digo, rapaz, eu devo estar fedendo aqui, eu sujo. Mas não é não, é bondade dos irmãos, viu? Beijo, meus amados. Deus abençoe vocês. Fica na paz. Até amanhã. Amanhã eu vou estar trazendo um pastor que eu não conheço ele. Quem me indicou foi o Eduardo. E ele disse, pastor, é um dos nossos. Aí vamos ver se vai dar certo. Ele vai se apresentar aí. Pela primeira vez, eu vou conversar com ele. E a gente vai... o irmão Lira, lembrou bem. O nosso irmão Lira, né, quem conhece, ele está vivendo um momento muito difícil, ele está passando uma fase muito difícil, né? Foi diagnosticado com câncer. Vamos estar orando por ele, servo de Deus, um homem que muito usado por Deus, né? Ele tinha o dom de missão, né? Ele tem o dom de missão. Ele fundou várias congregações. É uma bênção. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Clébia, a paz do Senhor. Clébia, foi muito bom ter você aqui, viu? Muito bom. Volta sempre. Espero que você tenha sido abençoado. Vamos orar pelo Lira? Senhor, em nome de Jesus, como também foi lembrado aqui pelo nosso amado irmão Henrique Jorge, nós queremos te pedir pelo teu servo Lira. Ele está enfrentando uma luta desigual. Mas tu é o médico dos médicos. Tu é aquele que pode curar. E nós queremos colocar a vida dele na tua presença. E te pedir cura, Senhor Deus. Restaura. Conforme a tua vontade. Porque nós sabemos que o que poderia ser pior é o melhor para ele. Quero te pedir pela minha cunhada também, que está enfrentando a mesma situação. Está hospitalizada, sofrendo. Quero te pedir por ela, Senhor. Abençoa em nome de Jesus. Abençoa. Talvez outros que estão aqui, que também estão precisando, Senhor Deus, de oração.
na área da família, na área das finanças, pessoas que estão passando dificuldades financeiramente. Na área espiritual, o Senhor nos levanta. Espírito Santo, Jesus não desiste de nós. Como tu disseste, Jesus, aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Então, da maneira que estivermos, porque tu não aparta a cana quebrada, tu não apaga a chama que fumega, Senhor. Então, em nome de Jesus, nos abençoe, eu te peço. Fica com cada um de nós por esse dia. No teu nome, Senhor, que nós te oramos, no teu nome que nós te bendizemos. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado a todos que estão entrando aí pela primeira, segunda vez. Toda semana, né, de segunda a sexta, café da manhã com o pastor Josemar, de 8 às 9 da manhã. Se você não pode participar ou conhece pessoas que não podem participar, você fica gravado, certo? Você vai lá. Uma coisa que é interessante, se você entrar no Google e você colocar Josemar Viana Lima, vai abrir lá, né, o podcast, vai abrir lá o YouTube, o Instagram, né? Não sei se tem outra mídia social aí, quem sabe é aquelinha que sabe dessas coisas, né? Enfim, tá lá, tá certo? Vai abrir uma série e você pode ir lá. Olha, tem muita coisa boa, que vai abençoar muito a sua vida. No podcast, a vantagem é que você não precisa estar vendo, né? Você liga, continua fazendo suas coisas e você fica ouvindo, certo? Então, enche a tua mente com a palavra de Deus, tá bom? Beijo no coração, amo vocês demais. Tenham todos um bom dia. Paz.